Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Estamos aqui quase acabando o mês de maio e dia de eu começar a organizar, né, as coisas aí para o próximo mês, né? Então, fazer planejamento dos livros que eu vou colorir e tudo mais e dar uma organizada nos meus lápis de cores, tá? E o que eu resolvi fazer hoje por conta de eu estar mexendo nas coisas? Eu vi que eu estou com muitos toquinhos por aqui, gente. Olha, como eu tenho usado bastante lápis de cor, eu tenho muito toquinho. Eu tenho uma organização assim, gente, de 3 caixas de lápis de cor, tá? Que os lápis que eu uso assim, básico, assim, que eu uso todo dia e tudo mais, né? Que não é uma coleção específica, é tudo junto e misturado. Então, pra mim, eu faço esse tipo de organização, olha. Essa caixa menorzinha fica os lápis menores, tá vendo? Aqui eu tenho os lápis tamanho médio e eu tenho uma terceira caixa, gente, que nem tá aqui, tá lá no outro quarto lá que eu tava dando uma mexida nela, que são os lápis grandes. Então eu vejo assim, o que não cabe na caixa o que não cabe na caixa pequenininha vai pra caixa média, o que não cabe na média, de tamanho assim, tá, gente, ó, vai pra caixa grande. Então eu sei que sempre que eu vou colorir, eu olho primeiro na minha caixa pequena, que é onde estão os meus toquinhos, para eu não ficar cheio de lápis toquinho, né, gente? Então, primeiro lugar, eu olho esse daqui. A não ser se não tem a cor que eu quero, ou se eu vou fazer algum desenho especial, com uma coleção, por exemplo, né? Os últimos desenhos que eu fiz, eu tava usando essa coleção aqui. Então, esses lápis, eles ficam separados. Quando eles começarem a ficar pequenininho, eles vão entrar nesse balaio aqui também, tá, gente? Por enquanto, eles ainda estão separados como coleção. Então, Faber-Castell, Super Soft, né? E alguns lápis novos que eu vou comprando, assim, eu deixo separado, tá? Aqui realmente são os meus cotoquinhos. E hoje nós vamos usar os toquinhos. O que eu quero fazer nesse vídeo, gente? A ideia é pegar um lápis de cor e colorir até o lápis de cor acabar. Eu vou fazendo isso até eu achar que tá bom o tamanho do vídeo, tá? E como que eu vou fazer a brincadeira? Eu peguei esse livro aqui, tá? Que é um livro com bastante figuras desse tipo assim, olha, que você pode ir pintando livremente, né? Então, eu tenho poucas páginas coloridas aqui desse livro, olha. Eu tenho essa primeira página aqui, que eu nem sei se tem vídeo no canal, foi testando colorir com canetinha, tá vendo? Que ela fica bem marcadinha, ficou bonito, mas fica bem marcadinho. E aí, muitas páginas vazias, e eu acho que aqui pra dentro eu devo ter algum colorido ou outro. Olha, tem essa página que já foi colorida. Essa aqui, eu fiz vídeo no canal, essa aqui eu lembro. Essa daqui eu não sei se tem vídeo, gente, acho que é da época ainda que eu não fazia vídeo. Enfim, tem muita página aqui pra colorir. Então, como que a brincadeira vai ser, gente? Eu vou pegar um lápis de cor dos meus toquinhos e vou colorindo. Então, assim, eu não vou colorir a página inteira de verde, certo? Então, eu vou colorir o que eu acho aqui que vai ficar bom com esse verde. Se ainda tiver lápis e essa página pra mim já ficou boa de verde, eu vou pra próxima. Aí eu vou colorindo uns pedacinhos aqui. Aí eu vou pra próxima, eu vou colorindo aqui, até o lápis acabar. Então, hoje eu não vou concluir nenhum desenho. Esse desenho, ele vai sendo concluído conforme eu vou usando os meus toquinhos, tá? Então vai ser uma forma totalmente diferente de colorir, porque assim, eu não vou escolher muito as cores, as combinações, é claro que a gente pula um negocinho, vai para uma página, vai para outra, mas o que vai mais me definir a cor é o tamanho do lápis. Eu tenho esse alongador, que se eu for pintar uma superfície grande, eu coloco o alongador. Agora, se eu for pegar para pintar só um pedacinho aqui do desenho, às vezes nem compensa colocar o alongador, tá? Que não vai cansar tanto a mão. Essa vai ser a brincadeira, gente. Então, para começar, eu preciso ver meus lápis toquinhos, quais que eu vou usar hoje, certo? Então, ó, para eu separar mais ainda os meus toquinhos, eu vou fazer assim, ó. Os que são maiores, olha, eu peguei a caixinha, vou pôr de lado. Gente, loucura, eu só faço isso porque eu gosto. Pra ficar mais fácil eu separar por tamanho, tá? Então, ó, todos esses que
que não cabem ainda deitados na caixinha, vão ficar para depois, né? Vamos dizer assim, ó. Então, tá vendo? Eu tenho bastante lápis aqui, ó, que ainda tá de bom tamanho. Ó, esse aqui, por exemplo, é pequeno, então eu vou já colocar ele para usar daqui a pouco. Então, eu vou separando assim, tá, gente? Ó, bem, só para ter um critério aí mais ou menos de tamanho, ó, os que cabem aqui e os que não cabem, tá vendo? São os lápis que eu vou querer usar agora, ó. Ó, esse aqui tá quase, né? Vai ser um dos próximos aí da fila. Porque eu tenho, gente, os cotoquinhos, olha. E eu vou usar até, enquanto eu conseguir apontar, eu vou usar, tá? Ó, os outros já são todos maiores, ó. Não cabe mais aqui nessa caixa. Então, essa aqui vai ser a primeira leva de toquinhos pra gente usar nesse livro. Combinado? Os meus toquinhos eu vou usar apontador normal, tá, gente? Porque, olha, o apontador elétrico, é claro que não cabe mais aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou chegar, enquanto eu estiver conseguindo dar uma pontadinha nele, ó. Esse aqui tá quase no fim, ó. Tá vendo? Já nem consigo fazer a força, ó. Mas ainda dá pra usar um pouquinho, né? Vocês estão vendo aí. Então, é isso, gente. Vamos começar, olha. Então, aqui, ó, vai ser por tamanho, né? Então, já vamos classificar aqui por tamanho, ó. Do menor pro maior. Tá vendo? Então, esses são os toquinhos, eu vou usando daqui pra lá, tá? O que que eu tenho, então, pra usar? Eu tenho esse que é meio avermelhado, esse verde água, que é uma cor linda, né? Outro verde, um rosa, um marrom e roxo e rosa, né? Não vai dar pra usar todos hoje, né, gente? Porque ainda é bastante lápis, não parece, mas é bastante. Mas agora eu vou pegar esse livro aqui e vamos começar a colorir. Deixa eu pegar uma folha pra pôr aqui. Sempre pra ir protegendo a parte de trás, né, gente? Esse aqui eu vou pular porque é tão pequenininho. Esse aqui depois acho que eu vou pintar um dia com canetinha em gel. Vai ficar mais legal. E vamos lá com essa linda mandala, né? Começar a colorir, gente. Vamos ver quantos desenhos, quantos lápis eu vou conseguir usar hoje, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, gente, eu nem consigo mais pôr aqui, tá? Ó, ele já não prende mais aqui também, porque é o minúsculo do minúsculo. Então, enquanto a gente consegue segurar, eu vou utilizando esse lápis aqui. E o gostoso de pintar mandala e pintar desse jeito é porque, assim, pra quem é doida como eu, né, gente? Você nunca sabe o que você vai conseguir pintar, qual que vai ser a próxima cor. Então, não é um desenho planejado, entendeu? É um desenho que eu pego o lápis de cor e saio usando aí nos pedacinhos que eu quero, tá? Então, esse desenho aqui, essa página especialmente, ela tem umas partes bem miudinhas, tá? Então, daqui a pouco esse lápis vai estar com a ponta grossa, que eu não vou mais conseguir apontar, então nem vou conseguir usar nessas partes pequenininhas. Mas eu gosto de fazer assim, gente, é uma brincadeira que eu faço, tá? Eu sempre fiz isso, assim, de separar os toquinhos e ir colorindo até a revistinha acabar. Eu já fiz uma revistinha inteira fazendo isso, tá? Leva bastante tempo pra usar, pra colorir, porque não é um negócio que eu faço todo dia, né? É realmente uma brincadeira. Então hoje eu falo, esse toquinho aqui já deu, né? Vamos dar cabo dele? Vamos. Aí eu não vou jogar fora? Não, né? Eu vou usar ele até não poder mais. Gente, teve uma época, quando eu era criança, quem lembra daquelas lapiseiras, igual a lapiseira mesmo, que a gente tem aí da 05 e tal, mas tinha aquela lapiseira que era uma grafite desse tamanho, assim, né, dessa largura. Que tinha até umas garrinhas, assim, na boquinha da lapiseira, né. E eu lembro uma época que eu tinha uma lapiseira dessa e que eu usava essa lapiseira quando o lápis ficava assim pequenininho. Eu, com a faca, eu descascava, tirava a ponta e punha na lapiseira, gente.
Pra você ver até onde vai a minha loucura por lápis de cor. Sempre foi assim. Eu acho que é só uma brincadeira, mas eu gosto, né? Falar de usei até o fim, sabe aquela coisa? Eu vou fazer pro lado, gente, porque esse lápis tá tão pequenininho, eu tô com medo de não conseguir fazer todos, tá? Então vou fazer um sim, um não. Aí se der, eu saio fazendo um não e um sim, certo? Mas olha que cor bonita, é um vermelho meio rosado, tá? Esses lápis aqui são aquelas coleções da Crayola, que eu tenho bastante lápis de cor, eu nem sei como que eu juntei tanto, tá? Quando eu mudei pra cá, eu lembro que eu tinha alguns, que eu tinha uma vez assim, que eu viajei pra cá, eu tinha comprado uma caixa, mas uma caixa não muito grande, então eu já tinha alguns. Quando eu mudei pra cá, eu trouxe os lápis de cor que eu tinha, né? Mas quando eu mudei pra cá, eu comprei uma caixa gigante, que é a maior que eu achei no mercado, sabe? Porque não era caro, gente. Hoje em dia as coisas estão um pouquinho mais caras, mas 5 anos atrás que eu mudei pra cá, nossa, eu lembro que eu não lembro quanto que eu paguei, mas era muito barato, tipo, você pagar US$ 15 numa caixa com 150 lápis, acho que nem isso, viu, gente? Enfim, então eu comprei umas caixas e também o lápis de cor Crayola é o mais comum que tem aqui. E com esse negócio de lixo luxo da vizinhança, de pegar material que o pessoal joga fora, eu sempre encontrei muito lápis de cor da Crayola, né? Então, tem cores assim que eu tenho muitas peças, sabe? Tipo 10, 12 da mesma cor. Então, eu deixo separado. Eu tenho uma caixa que é o meu estoque de lápis de cor. Fica lá separado. Aí, por exemplo, esse lápis aqui, quando acabar, aí eu vou lá na caixa pegar um lápis dessa cor pra pôr em uso, tá? Aí provavelmente vai ser um lápis grande, né? Eu sempre pego os menores pra usar primeiro. E aí vai ficar então na caixa de lápis de cor grande, né? E aí, conforme vai usando, um dia esse lápis vai parar na minha caixa de toquinhos. Ai, gente, é engraçado, né? E eu vou fazendo assim em geral, né? Por exemplo, eu tô usando esses lápis da Calur, né? Que vocês viram aí que eu comprei. Esses lápis são muito bons, então assim, eles são uns lápis diferenciados que quando a gente quer colorir, aí eu não vou misturar com essas caixas assim, porque eu quero fazer um desenho só usando aqueles lápis, né? Só que aí, daqui a pouco, esses lápis vão estar tudo assim, com os tamanhos meio pequenininho e tudo mais. E aí vai ter um dia que eu vou comprar uma outra caixa, né? Aí os toquinhos que sobra entra nessas caixas aqui de balaio, entendeu? Que aí é pra quando eu quero fazer um desenho, tudo junto e misturado. Não tenho assim essa questão de, eu quero usar só os lápis de cor dessa marca, né? A mesma coisa, por exemplo, o Super Soft da Faber-Castell. Por enquanto, eles estão tudo grande. Eu tenho um estojo, né, que eu uso de vez em quando. Se um dia eu comprar um estojo maior, eu posso pegar as cores repetidas e jogar pra cá, entendeu? Aí o dia que eu quero usar só as Faber-Castell, eu uso. O dia que eu quero usar tudo junto e misturado, é pegar minha caixa de lápis de cor, assim, né? E vou usando. Ó, gente, tá vendo como rende muito? Isso aqui, eu vou ficar muito tempo colorindo com ele. Realmente a gente para de usar, ou porque a ponta quebra, que às vezes quando tá pequenininho assim, a gente acaba pondo mais força no lápis, porque você não tem tanta habilidade pra segurar e tal, né? Às vezes você quebra a ponta. Esse quebrou a ponta, você já não consegue mais apontar, né? Mas é uma cor bem bonita, né? Eu, de criança, a gente chamava essa cor de carmim no Brasil. Vermelho carmim. Não era? Nem sei que cor que é, né? Porque já saiu a parte da marcação do lápis que tem a cor, né? E aí, gente, eu vou ver quanto que eu consigo evoluir com cada lápis e quantos lápis nesse vídeo, né? E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu vou estar sempre fazendo, porque às vezes eu faço isso aqui, mas sem gravar. É o tipo de pintura que eu gosto de fazer, assim, sabe? Sem compromisso, sem planejamento. Eu gosto bastante de fazer assim. Mas quando a gente vai fazer pro canal, a gente faz aquele vídeo mais elaborado, né? Combinação de cores e tudo mais, né? Então, às vezes, esses assim é quando eu tô assim, de boa na lagoa aqui. Aí eu pego meus lapisinhos e falo, deixa eu ficar colorindo aleatório. Então, dessa vez vocês vão vir aqui mostrar pra vocês, né? Meu hobby.
colorindo aqui e conversando sozinha. Mas é bonita essa cor, né? O medo realmente é isso, né? Que de repente, quando é desenho simétrico assim, você corre o risco de quebrar uma ponta e tal, e aí, né? Então, por isso, quando é muito assim, a gente fica pegando pedacinhos pequenos para colorir. Aí, por exemplo, aqui eu acho que eu já vou para um outro desenho que não seja tão simétrico, porque aí se acaba no meio, depois a gente faz um degradê, faz qualquer coisinha assim, sem problemas, né? Vocês viram que aqui no cantinho eu acabo dando uma borradinha, né, gente? Porque como o lápis é muito pequenininho, é o que eu falei, né? A ponta já tá ficando grossa, a gente não consegue manusear tanto. Mas não tem problema, é que depois de completo, assim, tudo isso desaparece, sabe, gente? Porque aí você passa outra cor, tal, cobre, né? Quem aí gosta de colorir assim, à toa, assim, sem técnica nenhuma e tal? Vai deixando comentário aí, gente. E quem também gosta, eu já recebi comentários aí também de pessoas falando que também gosta dos toquinhos, tá? Quem outro dia escreveu um comentário falando que faz exatamente isso é minha irmã, né? É engraçado, né? Que eu nunca comentei isso com a minha irmã, né? E nunca falei tanto de lápis, é que agora a gente conversa mais justamente porque eu tenho um canal, né? Ela fala, eu também gosto de colorir assim. Eu sei que ela gosta de colorir assim, mas não sabia o quanto, né? E ela também tem uns hábitos meio igual o meu aí, sabe? Tá assistindo televisão de noite e tá com a revistinha no colo, sabe? E ela comentou que ela faz isso tanto com... Mesma coisa que eu faço, tanto com o lápis de cor como com a caneta em gel, tá? E agora eu tenho feito também, gente, com canetinha, né? Preciso voltar a fazer um desenho assim. Eu tenho uma caixa de canetinha, daquelas canetinhas que estão falhando. Só que as canetinhas falhando, você também consegue fazer uns efeitos legais. Então elas ficam tudo separadas numa caixa assim. E de vez em quando eu vou colorir, eu pego as canetinhas que estão falhando lá, sabe? Aí fica aquele efeito manchado, que você não cobre todo o papel, sabe? Que fica você pinta de canetinha, fica parecendo que você tá usando lápis de cor, sabe? Porque fica bem falhado o desenho. Então é um efeito bacana também, gente. E a gente vai aproveitando as coisinhas até o final, né? Pra quem gosta dessas loucuras, né, gente? É um prato cheio, né? Você pode ver que é uma certa dificuldade, assim, de segurar o lápis. Mas tudo bem, gente. Tudo bem. É muito bonito esse vermelho, né? Não dá pra desperdiçar, né? Agora aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue dar uma pontadinha nele. Tá bem difícil porque a gente não tem muito onde segurar. Mais um pouquinho foi, né, gente? Não consigo nem quebrar aqui a parte aqui. Um pouquinho foi, ó. A pontinha ficou bem fininha. Então, com essa pontinha fininha, vamos fazer essa estrelinha do meio aqui. Vamos aproveitar aqui, ó. E fazer essa estrelinha do meio aqui, ó. Ainda coube, tá vendo? Ainda deu. Agora, para esse desenho que é muito simétrico, eu não vou fazer mais nada, tá? Então, assim, agora eu vou pro próximo. Tá vendo que esse aqui ele já não é um desenho simétrico. Eu posso escolher o pedacinho que eu quiser para colorir, né? Sem problemas. Então, vamos fazer essas bolinhas, esses miolinhos aqui, ó. E é legal assim, porque quando a gente começa um livro novo, assim... Esse eu quis começar do zero, tá, gente? Eu já tenho outros que eu faço isso, assim, começado. Mas quis começar um do zero aí com vocês. Quando a gente começa um livro novo, assim, vai ficando assim, umas coisas bem perdidas, né? Mas vocês vão ver daqui a pouco, daqui a alguns vídeos, assim, conforme eu vou fazendo isso aqui, que eu já pego uma página que já tem bastante colorido e eu vou só completando. Então, vai ficando bem legal. E as primeiras páginas vão se completando e as últimas não, né? Porque às vezes você pega esse lápis aqui, por exemplo, eu não vou chegar até a última página com ele, né? Então vai completando meio que na sequência o livro, assim. Aí chega uma hora que você já chega aqui no livro, você já pula 3, 4 páginas porque já estão completas, sabe? Ah, gente, é legalzinho, assim. Eu acho que vale a pena, assim, reservar um livro, fazer esse tipo de brincadeira, assim, de não ter compromisso.
E ó, é muito bonito esse lápis de cor, pra você só falar, eu não vou mais usar, vou jogar fora, né? Ó, aqui também dá pra gente pintar esse pedacinho aqui. Tá vendo que é muito sem planejamento, né? Eu olho o lápis, olho o negócio e falo, ah, vou pintar esse pedacinho aqui. É lógico que tem coisas, né? Por exemplo, aqui tem bastante folhas e tal. Então, quando eu chegar num verde, eu vou focar mais nessa parte dessas folhas, né? Pra também ficar um desenho assim harmônico. Mas é bem aleatório, né? As cores que vem, né? Não sei qual que é a próxima cor que eu vou usar, né? Porque hoje tá essa situação aqui, né, gente? Só que eu vou usar um lápis ou dois aqui. E aí depois a situação vai mudar, porque eu vou usar os outros lápis para fazer outras coisas. Pode surgir novos toquinhos aqui, né? Gente, fala aí se vocês me acham crazy, totally crazy, que eu vou achar engraçado, tá? Se eu sou totally crazy, vocês também são, porque vocês estão assistindo também. Eu falando esse monte de besteira. Então, ó, cuidado aí que é uma via de mão dupla essa brincadeira aqui. Ai, gente, é importante a gente relaxar e fazer o que gosta, né? Quando dá. Olha aí, gente. Olha aí, olha aí, olha aí. Já contei a história, né, dos meus toquinhos que eu tinha, que minhas filhas jogaram, minha filha jogou fora, porque ela foi organizar e falou, ai mãe, não dá nem pra usar esses lápis aqui. E eu fiquei muito magoada. Não falei nada, né, coitadinha, né? A intenção dela foi boa, né? Agora ela deve estar assistindo meus vídeos, ela deve estar dando risada. Eu não sei se ela lembra dessa história, né, mas ela vai ouvir, ela sabe, né, que foi ela. Né, Juliana? Ai, ai. Minha filha vai fazer 30 anos, gente. Doideira, né? A gente nunca pensa, né? Quando tem as crianças pequenas, nossa, daqui a pouco tá com 30 anos. Que isso? Passa muito rápido a vida, viu, gente? O tempo passa muito rápido. E às vezes a gente fala, ah, eu desperdicei tanto tempo com isso, com aquilo, né? Tem que tomar cuidado. Claro que a gente só percebe isso depois que passa, né? Tá vendo? Quando o desenho é aleatório, assim, eu arrisco mais por conta disso, né? Ó, ele ainda tá pequeno, tá. Se de repente quebrasse uma ponta aqui, eu dava um jeito de dar uma esfumaçadinha no desenho e continuava, né, com outra cor depois, né, tal. Agora, aquele desenho que é mais simétrico é um pouquinho mais perigoso, assim, de você acabar a cor no meio, né? Mas pior é quando você tá usando a canetinha, porque a canetinha em gel, ela não tem muito o que fazer, né? Se ela acaba no meio de um negócio assim, não tem outra cor que você faz uma brincadeirinha, né? Nem o lápis de cor, até se eu passo por cima, ele meio que some, né? Você vê esse aqui com outra cor e começa a passar por cima assim, você consegue fazer um blend, né? Uma mistura aí. A canetinha em gel não, gente. Então é engraçado, você vai... E o lápis de cor assim, você vê que tá acabando, você sabe, até você quebrar essa ponta e faltar um pedacinho, eu consigo dar uma forçadinha, né? A canetinha em gel não, você vai usando, de repente ela morre, né? Não tem o que fazer não, viu, gente? Mas também é uma brincadeira legal. Eu tô com bastante canetinha em gel, outro dia eu tava colorindo com algumas. Depois eu vou fazer isso também. Aí eu vou pegar um outro livro, gente, pra fazer mais a brincadeira com as canetinhas. Aí tem dias que eu vou fazendo com esse aqui e tem dias que eu faço com a canetinha. Se vocês gostarem aí, né, vão falando aí, que aí eu faço isso também, gente. Aí uma vez por mês, mais ou menos, eu faço esse tipo de colorido. O que vocês acham? Vou fazer mais um aqui. Já tá ficando difícil de você ter uma pontinha aqui que fique boa. Daqui a pouco eu tento dar mais uma pontadinha. Isso que eu tô pintando forte, porque se você quer pintar fraquinho, aí vai durar uma eternidade, assim, o lápis, né? Então, se eu quisesse fazer só a pinturinha assim, ó, aí vai embora também, viu, gente? Mas eu gosto de fazer assim, ó, com cor cheia, assim. E aí, pessoal? Ó, vocês aí também que tem canal de YouTube, eu sei que tem uma turminha que me assiste, assim.
e que também faz vídeos igual o meu, né? Comenta aí, gente, vocês também fazem isso com seus lápis? O que vocês fazem com os toquinhos? Né? Porque tem gente que assiste assim que não é tão aficionada por lápis, né? Gosta de assistir os vídeos, mas não é assim igual a gente. Agora você que também faz vídeo, eu sei que vocês têm também as manias aí. Cada um tem a sua mania aí pra colorir com os toquinhos, gente. Então vai deixando um comentário aí que eu quero saber. Ó, tá ficando bonitinho, né, gente? Que mais? Olha que pequenininho que tá. Vamos ver que mais que dá pra colorir assim, que eu quero também deixar, né, de uma forma harmoniosa. Ó, vou fazer esse aqui, ó, porque é da mesma planta aqui. Então vamos fazer esse aqui igual, ó. Olha lá, olha lá. É o que eu falei, né? Dá umas borradinhas, né, gente? Porque tá muito... Ó, aqui, por exemplo, que é bem pequenininho. Mas fica bonitinho, né? E a gente aproveita até o finalzinho, né, gente? Será que ainda consigo apontar? Ainda foi mais um pouquinho, gente, olha lá. Vocês acharam que não ia conseguir, né? Vamos pegar mais um desenho aqui, gente? Vamos ver. Esse eu não vou pintar porque ele é muito miúdo para esse lápis aqui. Eu não vou conseguir segurar legal. Então vamos pegar mais um aqui, ó. Isso que eu gosto de fazer, essa brincadeira, usar a revista toda, porque eu vou escolhendo também, ó. Esse aqui, ó, tá legal, porque também tem umas partes maiorzinhas. Gente, peraí que vai dar uma balançadinha na câmera aí. Eu tenho que pôr aqui pra baixo do tripé, né? Ó, esse vai dar pra fazer alguns coloridinhos aqui, né? Porque ele também não é simétrico, tem umas partezinhas maiores, ó, tá vendo? Ó, essa florzinha vai combinar bem. Esse aqui eu não vou nem apertar muito, eu vou fazendo assim as camadinhas. Esse papel é bem bom pra pintar com lápis, porque ele é um pouquinho áspero. Aí fica mais bonitinho de você usar o lápis. Ai, gente, hoje eu tava mexendo nos meus livros lá. Ai, eu tenho vontade de pegar todos, assim. Porque eu deixo eles separados, né? Eles ficam... Separados não, eles ficam lá no armário. E aí, todo mês eu vou lá, né? Já falei pra vocês, né? Cato lá alguns. Escolho alguns pra usar durante o mês. Porque se eu ficar toda hora mexendo lá... Eu cada hora tô pegando um livro, daí fico sempre naquela indecisão do que eu vou fazer e tal. Então eu faço um planejamento, né, gente, agora, principalmente agora que eu tenho canal, né, antes não, né, gente, antes eu ia lá, falava, quero pintar um negócio, pegava um livro lá e pintava o que eu queria, parava na metade, depois continuava, né, um ano depois eu pegava o livro e continuava. Agora eu tenho feito um planejamento, assim, né, pra eu não ficar nessa coisa de ficar perdendo tempo escolhendo lá, né, então, e aí é o que eu falei, eu pego um livro... E aí eu faço mais de um desenho no livro, geralmente, aí eu já vou fazendo, né, vários vídeos, né, com no mesmo livro, assim, por exemplo, se eu ponho o livro aqui, armo a câmera, armo o livro, pego o material, não sei o que, isso tudo toma um tempo, né, pra fazer, então quando eu vou colorir, eu já tento fazer uns 3 ou 4 desenhos, né, e eu já fico com os vídeos prontos aí pra publicar aí pra vocês. Então hoje eu tava lá mexendo nos meus livrinhos, assim. Mas olha que dúvida cruel, porque quando eu tô lá escolhendo, nossa, eu quero esse, quero aquele, quero aquele. Então é difícil, né? Aí eu separei uns vídeos, até uns livros. Eu fiz um vídeo, amanhã eu vou postar pra vocês o vídeo, mostrando os livros que eu escolhi. E tem aqui uns 4, 5 livros novos aí. Então vai ser legal aí, esse mês de junho aí, vou mostrando esses livros pra vocês. E a gente vai colorindo, né? Tá vendo, gente, como dá pra aproveitar o lápis? Esse aqui ainda que eu tô usando é um lápis de uma cor bem comum, né? Agora tem umas cores que são menos comuns, né? Por exemplo, esse verde água aqui, assim, é uma cor assim que não vem em toda a caixa e tal, né, ó.
Então esses daqui, meu, eu vou usando, até não conseguir mesmo, porque dá pena jogar fora, porque você fala, eu nem sei se eu tenho outro desses, sabe? Tem que comprar uma caixa grande pra vir isso daí, né, e tal. Loucura, 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 né? Mas é que aqui eu já vi que vende uns lápis avulsos, gente. Então eu vou começar a comprar lápis avulso assim, sabe? Umas cores assim. Que é aquelas cores, sabe essas cores que só vem quando você compra lá, tipo, caixa de 48 cores, 60 cores, né? Não é o lápis comum, né? E eu já vi que vende uns avulsos. Eu vou um dia na papelaria lá, vou levar vocês lá e a gente vai escolher uns lápis de cor avulso, assim, umas cores. Umas cores diferentes, assim. Vamos ver o que tem, né? O que a gente acha lá. Ó, florzinha concluída. Gente, o pincelzinho eu já falei, né? Que eu uso em vez de passar a mão pra tirar a poeirinha. Quando a gente passa a mão, a gente dá uma borradinha. O que mais que dá pra fazer com essa cor, gente? Que não seja muito grande, porque olha o toquinho que tá aqui. A gente pode fazer umas partezinhas assim, ó. No meio, assim, tá vendo? Esses desenhos engraçados, né? Que a gente... Eles são assim, complexos, assim. Você não identifica muito. Aí conforme você vai pintando, você fala, ah, esse galho... Aí eu vou fazer todos os galhos da mesma cor. Aí o desenho, ele vai ganhando uma vida, assim. Ele vai brotando, assim, do papel, né? É a sensação que eu tenho, sabe, gente? Por isso que você tem que, assim, escolher bem as coisas pra deixar bem harmonioso, né? Tipo, que cor que você vai fazer? De repente você fala, vou pegar azul pra fazer todos esses galhos, assim. Aí o desenho fica bonito, sabe? Esse livro aqui, gente, é um livro que eu comprei na Ross, tá? Ó, dá pra ver o preço aí, ó. R$2,99, gente, ó. Beleza? Vocês viram quanta página que tem, né? É um livro pra vida toda, né, gente? Porque se eu fosse só usar esse livro aqui pra colorir todos os dias, eu ia ficar bem uns 6 meses aqui nele. Então, usando tudo que eu quero e todos os livros que eu tenho, isso aqui, eu vou estar aqui daqui a pouco 60 anos, 70 anos e ainda vou ter esses livros aqui. É um problema, né? Porque eu quero comprar mais livros, né? Mas aí eu tenho tantos, né? Você tem mais, você não vai conseguir colorir tudo. Mas eu quero. E aí, como é que faz, né? Aqui vocês estão enxergando aí, então, né? Um pouquinho de zoom depois. Eu tô tentando fazer assim as formas que são similares, assim, o desenho ficar harmonioso. Não que precise, tá, gente? Você pode escolher também. É que como eu tô com as cores limitadas, né? Mas, por exemplo, se eu fosse colorir esse desenho só ele mesmo, sem ser essa brincadeira, eu posso escolher, vou fazer esse meio aqui bem rosa e o resto com cores apagadas. Eu posso fazer como eu quiser, tá? É que eu não vou ter tanta opção para ficar fazendo isso com esses toquinhos. Então, tô preferindo, assim, definir umas formas e ir seguindo, né? Ó, tá vendo aqui também? As coisas que são meio semelhantes, assim. Né? Conforme a gente vai batendo o olho, a gente vai achando, né? Tem esse aqui. Aí tem aqui que tá mais arredondado, né? Também serve. Por enquanto o desenho vai ficando assim meio sem graça, mas com o passar aí dos dias, gente, ele vai ganhando bastante vida. Bom, acho que aqui tá bom, né? Vamos ver aqui. Esse aqui tem umas flores muito grandes. Eu tô com lápis muito cotocozinho, entendeu? Ó, vamos pintar esses coraçõezinhos aqui? Esse daqui vai ficar legal também, de vermelhinho. Olha esse aqui tem uns assim que eu não sei se eu vou conseguir usar com os toquinhos, né, gente? Olha. Um dia que eu tiver com um toquinho um pouquinho maior, dá pra chegar nesse, né? Mas aos poucos a gente vai colorindo, né? Vamos fazer esses coraçõezinhos. Os corações apaixonados. O coração, como é que ele tem essa pontinha dele de baixo aí que já tá ficando difícil pra gente acertar com o lápis, né? Que agora eu já não consigo mais apontar esse lápis aqui, né? Mas vamos lá, gente. Ainda tem uma ponta aqui, então...
Passarinho, um pombinho aqui bonitinho, né, gente? Olha a carinha dele. Vou até marcar depois na capa do livro o dia de hoje, gente, pra gente ir acompanhando. Vou marcar assim, ó. Vou fazer um risquinho com vermelho, né? E vou marcando a data que eu usei cada cor. Só pra depois, assim, a gente ir acompanhando. E nessa brincadeira vai, né, gente? Você acha que você não consegue mais usar o lápis? Olha quanta, já tô na terceira página, né, gente, usando ele. E é legal fazer essa brincadeira também pra diminuir um pouco a quantidade de toquinhos, né, gente? Senão a caixa vai ficando cheia, assim. E assim, colorir com toquinho é cansativo. Então eu uso. Mas se é uma coisa muito grande, por exemplo, vou colorir, por exemplo, um desenho da Johanna Basford, que é enorme. Eu não vou me arriscar a fazer com os toquinhos, porque a gente já não tem tanta firmeza na mão, né? Pra segurar. Então, o toquinho mesmo a gente usa assim, um pedacinho pequenininho, pra fazer alguma coisa, né? E uso pra fazer esse tipo de brincadeira, assim, que é divertido. Enfim, eu gosto. E vai gerando um conteúdo diversificado aí pra vocês, tá, gente? Eu, no meu planejamento, na minha cabeça aí, eu tô pensando assim, todo final de mês, fazer esse tipo de brincadeira, assim, sabe? Ó, aqui eu vou fazer o contrário, gente. Eu vou deixar o coraçãozinho e vou pintar essa parte da lente aqui, ó. Que aí é uma parte grande e a gente consegue usar essa ponta. Que já tá ficando maluquete. Ó, e também consigo fazer ele forte fazendo várias camadas, ó. Eu vou fazer até essa linha de fora aqui, assim, ó. Mais cuidado aqui, né? Vamos ver que a ponta já tá bem grossa, né? Legal, o cara fez um monte de risco, assim, né? Cara, a pessoa que fez esse desenho. Maluquinho, né? Ai, gente, tá quase acabando a ponta. Engraçado, vocês acreditam que eu descascava assim, ó, tinha um estiletezinho. Descascava toda, tirava toda a madeira, pegava só a pontinha de dentro. sempre fiz essas coisas assim. Eu tinha um estojo gigante de lápis de cor assim também. Era a mesma coisa quando eu era criança. Não é nem que a gente tinha muito lápis de cor, mas aquela história, né? E principalmente assim, ó, quando eu era criancinha, era uma coisa, né? A gente já não tinha, né? Era difícil comprar lápis de cor, era sempre aquele de 12 cores e tudo mais, né? E conforme a gente foi crescendo, assim, as coisas ficaram um pouco mais fáceis, né? No geral, assim, no geral total, né, gente? Assim, por exemplo, quando eu era criança, nunca tinha refrigerante dentro de casa, que era uma coisa muito cara. Depois, refrigerante começou a se tornar uma coisa banal, né? E isso aconteceu com muitas coisas, né? E lápis de cor também, né? Bom, quando eu era criança eu não tinha. Aí, eu tenho duas irmãs bem mais novas que eu, né? Que é do segundo casamento do meu pai. Então, quando elas estavam na época da escolar, né? No prézinho, no jardim, não sei o que, tinha aquela coisa de material escolar, né? E aí vai pra escola e pede lá uma caixa de 36 cores de lápis de cor. E no ano seguinte é outra caixa de 36 cores de lápis de cor. E aí sobrava aquele monte de lápis de cor, né, gente, de um ano pro outro. Porque sempre acabava comprando uma caixa nova. E aí eu tinha o meu estojo, que eu tinha todos esses restos de lápis de cor das minhas irmãs. Que não só eu usava, né, como também elas, quando era para fazer coisa que não era de escola e tal, né, em vez de usar o material da escola, usava essa caixa assim, era uma caixa grande, eu tinha, né, aí eu comprava uns estojos de madeira, aí eu sempre fiz assim, sempre apontei, deixei tudo lá, separava por tamanho, tinha estojo maior, estojo menor, sempre foi assim, gente. Então eu lembro bastante também dessa época que as meninas eram pequenas. Eu ainda era relativamente criança, eu tinha, sei lá, meus 14 anos e tal. E aí eu aproveitava os lápis que sobravam, né? Que a gente já não tinha, né, mais o lápis de cor como material de escola, né?
com 10, 12 anos, 14 anos, não tinha, né? Mas eu usava. Tinha aula de artes, era muito pouco que tinha na escola, né? Mas eu usava bastante assim, pra brincar mesmo. Mas essas bobeiras que eu tô fazendo agora, gente. Será que vai, gente? Acho que não, hein? É, agora não vai mais, gente. Impossible. Impossível de apontar. Então, gente, olha, esse é o toquinho que sobrou. Vamos ver se tem mais alguma coisa assim, sabe? Uma bolinha, um negócio bem facinho de pintar. Ó, essa estrelinha acho que eu consigo pintar ainda com esse lápis. Esse miolinho aqui, tá vendo? É. Vamos começar fazendo um cantinho assim. E depois a gente faz a parte do meio. E aí, esse lápis acabou, gente. Pronto, gente. Olha aí o tamanho. Olha o tamanho desse bebê. Cumpriu sua função até o final, né, gente? Agora, esse vídeo já tá enorme, gente. Mas eu vou pegar mais uma cor aqui, que vai ser essa cor aqui. Eu tô com muita vontade de usar ela. E só que aí agora eu vou colorir bem aceleradinho aí pra vocês, tá bom? Usando mais um toquinho por aqui. Deixa eu preparar tudo o ambiente aqui. Vamos lá usar esse toquinho. Esse aqui é o verde água, é uma das cores mais bonitas que tem nas caixas de lápis de cor. Concordam? Quem concorda aí comigo, hein? Bora lá então, colorir até o lápis acabar.
Olha isso, gente. Quanta coisa que eu colori com esses dois lapisinhos. Olha só os toquinhos como ficaram. E agora não tem jeito. Eu tô até com os dedinhos doendo de colorir essa parte aqui. Deixa eu mostrar aqui a revista toda como ela tá. Então, como o primeiro vídeo aí, colorindo até os toquinhos acabarem, eu consegui aproveitar esses dois lápis. E olha só, gente, como deu para aproveitar bem, né? Essa página aqui, olha quanta coisa que eu fiz, né? O vermelhinho no meio e o verde por fora. Já fico ansiosa para continuar colorindo, mas hoje já deu, gente, porque a mão começa a doer quando a gente usa esses toquinhos. Então não dá para fazer muito, tá? Essa página aqui eu achei que o verde não ia ficar bom, né? Ela tem umas folhagens, tudo, mas parece que é uma coisa de verde mais vivo, né? Esse aqui, gente, por enquanto não peguei nada nela ainda, porque eu acho que essa aqui é muito miudinha, então quando eu tiver com um lápis um pouco maior, eu vou aproveitar essa página. E essa daqui, gente, eu resolvi fazer todos os galinhos e folhagem com esse verde água aqui. E eu achei que deu para aproveitar muito o lápis e ficou muito bonito. Até agora, né, gente? Porque ainda vou ter que completar o desenho. Mas até agora, olha como tá ficando bonito. E só, gente. Por enquanto é isso, né? Ah, não, fiz os coraçõezinhos aqui, gente. Mas o verde não chegou até essa página aqui, né? Pra dizer que não chegou, a gente pode fazer alguma coisa bem pequenininha, né? Ó, vamos fazer aqui essa parte aqui ao redor da lente. Só pra gente aproveitar um pouquinho mais desse verde aqui. Mas ele já tá muito pequenininho, não dá pra apontar mais. E a ponta já tá ficando grossa, né, gente? Então, já consegui aproveitar o máximo aí desse lápis de cor. E ainda tô aproveitando mais um pouquinho, ó lá. Gente, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo diferente. Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, para eu continuar fazendo aqui, né? Porque eu sempre tô colorindo assim com os meus toquinhos. E às vezes eu não trago aqui no canal, né? Aí dessa vez eu resolvi trazer. E se vocês gostarem, eu continuo fazendo essa série aí de colorindo até o lápis acabar, colorindo até a caneta acabar, tá bom? Então, me deixa aí comentários o que vocês acharam. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, que é sempre muito importante para o canal. E até o próximo vídeo. Tchau!